destacar a presença do irmão Amildes conosco. Onde é que está o Amilde? Volta desde o início do som como estava, por favor. Amilde, onde é que está? Está lá, nós oramos pelo irmão. Que alegria tê-lo aqui. Sua igreja orou pelo irmão, a Nilda também. Fique em pé, Nilda. Nós estivemos lá visitando esse casal. Deus abençoe, pode sentar. Meus irmãos, eu quero fazer aqui um intervalo na série de reflexões que temos feito sobre o tema Princípios Bíblicos para Saúde Financeira. E faço este intervalo porque hoje pessoas que estão sendo indicadas para várias atividades na igreja, que vão tomar posse hoje à noite, falando com Deus, me veio a compreensão de que eu precisava trazer uma palavra para todos aqueles que vão servir no próximo ano eclesiástico já iniciado, e também para a igreja de um modo geral. O meu propósito, que eu quero já enunciar, é o seguinte, ou propósitos: compreender a visão do Novo Testamento para a liderança, desenvolver os princípios básicos para a caminhada da igreja no mundo e entender os elementos que devem fazer parte da composição da liderança. São esses os propósitos. Falo para líderes, falo para liderados, e o tema geral da nossa fala é preparando a igreja para o crescimento. Lemos o texto de 2 Timóteo, capítulo 2, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. O ponto alto do culto é a pregação. É este momento. É o momento quando nós abrimos as nossas mentes e corações para a palavra de Deus. E é do texto que nós vamos ler, que vamos extrair os assuntos, os tópicos da nossa fala, subordinado ao tema preparando a igreja para o crescimento. Paulo escreve a Timóteo, segunda carta, capítulo 2, versículos de 1 a 7, dizendo: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Tu, pois, sofres aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E, se alguém também milita, não é coroado, senão militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, e o Senhor te dará, e o Senhor te dê entendimento em tudo. Senhor Deus, fala-nos através da Tua palavra. Teus servos se colocam humildemente diante do Teu trono, no desejo de ser apenas canal, através do qual a graça bendita flua, em nome de Jesus. Amém. Paulo está escrevendo para o jovem pastor Timóteo. São orientações para o exercício do ministério do jovem pastor. Na verdade, quando Paulo escreve
as cartas a Timóteo, notadamente a segunda epístola, ele o faz já percebendo que os seus dias estão chegando. É como alguém que sente o cheiro da morte e busca passar um legado para um sucessor. É assim que o apóstolo Paulo está se dirigindo ao jovem Timóteo. Isto porque, no capítulo 4, nos versos 7 e 8, nós encontramos essa percepção de epílogo na vida de Paulo, quando ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. E no versículo 6 ele diz: quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo. Paulo olha para o jovem Timóteo e dá a ele algumas orientações, alguns princípios, que eu quero aqui tratar sob o tema preparando a igreja para o crescimento. Como a igreja precisa se preparar para o seu crescimento? Crescer é a vocação da igreja. Crescer é a vocação do evangelho. Se nós obedecermos à ordem de Jesus de pregar o evangelho a toda criatura, o crescimento há de ser a consequência natural da obediência a esta ordem. Isto significa dizer, irmãos, que aquela visão equivocada que muitos têm, de que o importante não é a quantidade, a qualidade, é uma visão, no mínimo, equivocada, distorcida, e talvez até um argumento para justificar, ou uma tentativa de justificar aquilo que não pode ser justificado. Mas para a igreja crescer com saúde, ela precisa ter alguns princípios. Há igrejas que, no afã de crescimento, introduzem elementos que não são bíblicos para o crescimento da igreja. Já li, em tempos passados, de algumas igrejas americanas que, no desejo de crescer, promoviam luta livre, e até algumas estão preferindo não mais falar em ressurreição, estão preferindo não mais falar sobre pecado, sob o entendimento equivocado de que pecado ofende as pessoas. E afinal de contas, os tempos mudaram. E a gente precisa fazer tudo para que as pessoas não se sintam ofendidas. Não é uma visão bíblica. Assim, irmãos, eu quero extrair do texto alguns elementos que devem ser considerados para aquela igreja que pretende crescer, e esse é o meu desejo, esse é o meu sentimento, essa é a minha saga, essa é a minha paixão de ver a igreja crescer, mas crescer de forma saudável. Em primeiro lugar, a igreja precisa se preparar para o fortalecimento individual. Verso 1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. É pela graça que nós somos salvos, mas também é pela graça que somos capacitados para o serviço para Deus e no serviço de Deus.
Paulo tinha uma compreensão muito clara dessa verdade, de que a sua capacidade não emergia do seu conhecimento, mas vinha do trono de Deus. E leio no texto de Tito, capítulo 2, versos 11 a 15, que dizem assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e preparar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Assim, irmãos, Paulo possuía a compreensão clara de que a capacitação vinha do trono, mas que precisava, sim, do cuidado espiritual individual. Crescimento espiritual não pode ser terceirizado. Eu dizia ainda há pouco ali na classe linda de membros, futuros membros da igreja, que o crescimento espiritual é diferente do crescimento físico. O crescimento físico é natural, é espontâneo. Se a criança não tiver doença, se ela for bem alimentada, o crescimento é o naturalmente esperado. É natural ver aquelas criancinhas, algumas delas hoje já adultas aqui, que eu vi crescer, vi nascer, e naturalmente foram crescendo. O crescimento espiritual, por outro lado, ele não é o natural, embora devesse. Ele é intencional. A pessoa precisa querer crescer. Por isso a gente observa, por exemplo, pessoas que se convertem no mesmo dia. E umas crescem mais do que outras. Por quê? Porque o crescimento espiritual, ele é intencional. Ele é provocado. Você precisa se esforçar para crescer. Precisa se debruçar na palavra e deixar que ela molde a sua vida para que você cresça. E esse crescimento intencional gera o crente maduro. Crente maduro não é o crente que tem 30, 40 anos de vida cristã. Porque alguns têm 30, 40 anos de vida cristã, mas na verdade é um ano de vida cristã que se multiplicou 30, 40 vezes. São imaturos. São criancinhas, são bebezinhos. Ninguém pode ousar fazer o serviço para Deus sem contar de forma vital com a graça de Deus. Não é pelo nosso poder, irmãos, e nem tampouco por nossa capacidade. Há aqueles, prestem atenção, que recuam do serviço porque olham de forma equivocada o serviço para Deus. Pensam que é a sua capacidade, a sua retórica, a sua inteligência, os seus talentos. Estas coisas são meros coadjuvantes. Tudo começa com a graça de Deus. Por isso Paulo disse a Timóteo: fortifica-te na graça. Indo mais além, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 5, o apóstolo Paulo, de forma magistral, diz: não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de onde? Vem de Deus. Vem de Deus. Então eu quero desafiar a todos que vão assumir liderança e todos que serão liderados, que busquem crescimento espiritual individual. Enquanto seu pastor, eu tento fazer o melhor que eu posso. O melhor que eu posso. Estudando, me preparando,
trazendo palavras firmes do púlpito, mas é óbvio que o pregador tem a noção clara de que o crescimento espiritual não depende de forma prioritária da ação pastoral, porque somos muitos, depende de cada um. E eu vou buscar fazer sempre o melhor, dar o melhor enquanto eu posso dar o melhor. Investir toda energia no afã, no desejo de conduzir você, de desafiar você ao crescimento espiritual. Mas se a pessoa não quiser crescer, o que fazer? Então, preparando a igreja para o crescimento, impõe-se que cada um busque o seu fortalecimento individual. Comigo até aqui. Segundo lugar, a igreja precisa se preparar construindo uma equipe nota 1000. Líderes, eu quero lhes desafiar a que construam uma equipe nota 1000. O que eu chamo de equipe nota 1000? É aquilo que Paulo diz aí no versículo 2, orientando Timóteo. E o que de mim, através de muitas testemunhas, ouvistes. Olha os princípios que Paulo dá para Timóteo formar equipe. Confiam a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem os outros. Eu cito o texto do livro intitulado Líder Correndo, Porém Morto, Wayne Cordeiro, pastor lá no Havaí, e ele diz assim, abre aspas, trabalhar em equipe não é apenas trabalhar com outras pessoas, é viver em profunda comunhão uns com os outros enquanto servimos juntos. Servir em equipe é levar as pessoas em seu coração, enquanto juntamente servimos a Deus, e ser da mesma forma levado no coração delas. É o que significa estar em uma equipe dos sonhos. Levar as pessoas no coração e liderar de tal forma que sejamos levados no coração dos outros. Qualquer líder, com auxílio do Espírito Santo, é capaz de montar sua equipe dos sonhos do reino de Deus. E isso faz parte do pacote chamado dom de liderança. O dom de liderança. Bill Hybels, pastor americano já aposentado, ele tem um livro intitulado Liderança Corajosa. E ele, neste livro, fala do critério dos 3 Cs na composição de uma liderança. Caráter, competência e combinação. O indivíduo pode ter caráter, mas se não tiver competência, não vai ter combinação. O indivíduo pode ter competência, mas se não tiver caráter, não vai ter combinação. Portanto, esses 3 elementos são fundamentais. Caráter, que é aquilo que nós somos quando ninguém está vendo. Aliás, a credencial maior daqueles que se apresentam para o serviço a Deus não é a sua competência, mas o seu caráter. O seu caráter. Como é que ele trata a esposa? Como é que ele trata o marido? Como é que ela trata o marido? Como é que trata os filhos? Como é que trata os pais? Como é que é o indivíduo na internet? Quais são as páginas que ele visita? Enquanto sozinho, na calada da noite, nas madrugadas, quando ninguém está vendo, ali se manifesta o caráter. E aqui nesse texto, irmãos, pensando a equipe nota 1000, eu consigo destacar pelo menos 3 elementos que Paulo
lista aqui. Primeiro, o que de mim, através de muitas testemunhas ouvistes, primeira característica, confiam a homens fiéis. Você sabe o que é isso? Fidelidade diz respeito a um dos quesitos fundamentais, que se chama lealdade. Lidar com uma pessoa desleal sempre causa feridas. Você já deve ter lidado com gente desleal no seu trabalho. Talvez você tenha um parente que é desleal, é rapina, é um traiçoeiro. Provérbios 25, 19, Salomão diz: como dente quebrado e pé deslocado, assim é a confiança no desleal no tempo da angústia. Quem é que já teve pé deslocado? Já teve? Dente quebrado? Como é que você anda com o pé deslocado? Você anda assim, né? Não dá para correr. Dá para correr com o pé deslocado? Sim ou não? Não dá para ir longe numa equipe em que você tem alguém que seja desleal. Paulo olha para Timóteo e diz: confiam a homens fiéis. Lealdade aqui tem a ver, irmãos, estar conosco no tempo da alegria e permanecer conosco no tempo da dificuldade. Colar ombro não é vestir a camisa, retórica tão comumente usada para traduzir o pertencimento. Não, vestir a camisa já está ultrapassado, é suar a camisa. Suar a camisa. Então esse é o primeiro critério, pessoas fiéis. Amém, igreja? Amém. Segundo critério, aqui no verso 2, pessoas íntegras. Diz Paulo: confiam a homens fiéis que sejam idôneos. Idoneidade é integridade. E eu quero ler o que é que um dicionário diz sobre idoneidade moral. Abrindo aspas. Idoneidade moral é o conjunto de habilidades que recomenda o indivíduo à consideração pública, com atributos como a honra, respeitabilidade, seriedade, dignidade e bons costumes. E eu acrescento: não pode ser mentiroso, não pode ser ardiloso, não pode ser falso. Mas eu sei que aqui em Barra do Piraí não tem gente mentirosa. Mas lá no Rio de Janeiro, de onde eu venho, eu sei que aqui em Barra do Piraí não tem gente falsa. Mas lá no Rio, irmãos, amém? Amém coisa nenhuma, né? O dicionário ainda diz: uma pessoa que possui idoneidade moral significa que ela é considerada honesta e honrada no ambiente em que está inserida. Ou seja, é uma pessoa de bem. E esse requisito é avaliado a partir do cumprimento de normas e práticas. Dicionário de significado de palavras. Paulo olha para Timóteo e diz assim: Timóteo, confia o que você está aprendendo a homens fiéis, mas também confia a homens idôneos. E ele apresenta ainda no verso 2 a terceira característica: pessoas com habilidades. A habilidade não pode ser confundida com capacitação acadêmica. No reino de Deus, as coisas funcionam de outra forma.
Isso é tão verdade. Eu já citei aqui, a primeira vez que eu vim à Barra do Piraí, lá no ano de 1900 antigamente, no tempo em que ainda havia um posto de gasolina no centro da cidade, na Praça Nilo Peçanha. Quem é que se lembra disso? Aliás, um em frente ao cinema, antigo Cinema Brasília, e outro lá na Praça Nilo Peçanha. Quem lembra disso, gente? Uau! Essa pausa que provocou um murmúrio, se você se lembra, irmão querido, se você se lembra, você tem mais de 40. E eu me lembro a primeira vez que eu vim àquela igrejinha pequena, Rua Paulo de Fronten 279, 7 metros de largura, 11 de comprimento, com o meu guarda-chuva, meu terno com colete, que usava muito naquela época, e uma Bíblia debaixo do braço. Era muito chique. Hoje eu não consigo entrar naquele terno. Mas voltando aqui. Eu me assentei, fiquei ali assistindo a aula da IBD. Olha que cena. Linda. Eu vi um senhor dando aula na escola dominical, com um português fraco, mas com vastíssimo conhecimento de Bíblia. E lá estava sentado o irmão, que talvez esteja até me ouvindo, um médico, sentado lá ouvindo o professor da escola bíblica. Sabe por quê? Porque os critérios bíblicos são diferentes dos critérios não bíblicos. Isso não significa dizer que a pessoa não deva buscar capacitação. O que eu quero dizer é que Paulo está dizendo aqui, pessoas que sejam aptas para ensinar os outros. A habilidade para as coisas de Deus é a capacitação dada por Deus. E eu vou mostrar um exemplo. Terminei de ler o livro de Êxodo e eu fiquei impressionado com a construção do tabernáculo. Coisa linda. Se alguém tem um argumento dizendo, para que tão luxuoso, para que um jardim de oração? Eu respondo com a orientação de Deus, tanto para o tabernáculo quanto para o templo. Tinha que ser o melhor. As coisas de Deus devem ser melhores do que as minhas. Entende isso? E eu leio no livro de Êxodo, capítulo 31, Deus levanta um camarada e o enche do Espírito. Êxodo 31, verso 1, que diz assim. Êxodo 31, por favor. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo, eis que eu tenho chamado por nome a Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Eu o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento e de conhecimento em todo lavor, para elaborar projetos e trabalhar em ouro, em prata e em cobre, e em lapidar pedras para engastar, e em talhes de madeira para trabalhar em todo lavor. Deus chamou Bezaleel e o capacitou. Você conhece aquela frase? Deus não chama os capacitados, mas capacita os que Ele chama. Ele chama os capacitados, sim. Mas a capacitação para a obra de Deus não é acadêmica. Não é acadêmica, vem do trono. O que importa é que você se apresente. Meus irmãos, a habilidade para as coisas de Deus vem do próprio Deus. Há pessoas que muitas vezes não compreendem
que Deus as abençoa, permitindo que elas adquiram o que tem de melhor no mundo secular. Chegam na igreja e dizem assim, não, eu já trabalho com isso lá fora, na igreja não quero me envolver, não. Perderam uma grande pegada. E eu vou dar um exemplo. Imagine Moisés conduzindo o povo de Israel em direção à terra prometida. Nós lemos aqui semana passada, só de homens, 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças e os idosos. Ou seja, foi a maior movimentação humana da história da humanidade. Foi o Êxodo. 600 mil homens. Pensa na logística disso. Fazer refeição. Pensa na logística disso. Cuidado sanitário, por isso que lá no Pentateuco está, quando a pessoa fosse fazer necessidade, tinha que se afastar da cidade, fazer um buraco e depois cobrir. Sabe por quê? Prevenção de doença. Pensa na engenharia que é, na logística humana. Mas Deus permitiu que Moisés fosse criado no que havia de melhor em termos de tecnologia, de gerenciamento humano, de ciência, que foi o Egito. Você sabia que no tempo de Moisés, no Egito, já se fazia cirurgia no crânio? Aí Deus leva o Moisés para essa escola, como filho da filha de Faraó, o Deus que tem o controle da história, capacita Moisés e agora o chama para ser líder do povo. Deus o capacitou na Universidade do Egito para conduzir o povo de Israel à terra prometida. Comigo até aqui, igreja. Então eu dizia que a igreja se prepara para o crescimento através do fortalecimento individual, através da construção de uma equipe nota 1000, e em terceiro lugar, a igreja se prepara para o crescimento sendo resiliente diante da dificuldade. Verso 3, Paulo olha para o Timóteo. Aliás, fascinante as expressões que ele usa, semelhantes, sinônimas, do que ele diz aí no verso 3. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo Jesus. Ele fala de aflição, de sofrimento em várias porções, aqui mesmo nesse capítulo. Paulo está dizendo, Timóteo, resiliência é um termo que vem, na verdade, da física e foi aproveitado na psicologia. E é a capacidade que cada ser humano tem de se adaptar e crescer após as situações de crise ou adversidades. Olha para mim, você sabia que a tribulação, a adversidade, ela tem a capacidade de gerar musculatura espiritual na pessoa? Nós temos visto isso na nossa filha, que está lá me ouvindo. Mulher de Deus. Está sendo forjada na tribulação da perda do esposo. Resiliência é capacidade de lidar com os problemas. Coragem é a capacidade de vencer os problemas. Compreendeu? Anotou essa? Guarda essa frase. Quem disse foi um camarada muito bonito, que não fui eu. Meus irmãos, Paulo diz a Timóteo, sofre comigo como um bom soldado de Cristo. Resiliência. Como é que você lida com o problema? Há crentes que são sazonais. Quando estão bem,
não estão com gritantes problemas, glória a Deus, aleluia, oh Senhor amado. Aí tem aquela coreografia toda, né? Que às vezes não engana ninguém, principalmente o Senhor. Aí quando está no problema, como é que ele está? Ó vida, ó azar. Cruz credo, alguns até dizem. A igreja se prepara sendo resiliente. E eu quero dizer uma coisa para você. Quando você se propõe a vir para o olho do furacão, muitas vezes o inimigo tenta dissuadir a pessoa. Mas eu quero dar uma palavra aqui, irmãos, de encorajamento. Nós lemos comumente Mateus 28, quando Jesus diz assim: é-me dado todo o poder no céu e da terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E a gente usa muitas vezes o versículo seguinte fora desse contexto. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Sabe o que é que Jesus está dizendo? Obedeçam a essa ordem. E estejam seguros de que eu vou estar com vocês todos os dias. Então seja resiliente. Caminhando para o fim, meus irmãos. Amém, igreja? Quantos estão comigo até aqui? A igreja precisa, em último lugar, se preparar seguindo o modelo bíblico para o serviço. O apóstolo Paulo se utiliza de 3 figuras. Ele fala do soldado, fala do atleta e fala do lavrador. O soldado romano carregava a sua casa nas costas, ou seja, a sua cama, seus bens, eram levados nas suas costas, nas suas mochilas. O texto diz que o soldado alistado não se embaraça com os negócios dessa vida. O serviço militar, que Paulo utiliza como analogia, envolve autossacrifício, resistência, disciplina, vigilância, obediência, pronta cooperação, entusiasmo, lealdade, sobretudo nos tempos de guerra. E eu quero, nesse ponto da minha fala, já caminhando para o fim, citar um trecho que li de Tertuliano. Tertuliano viveu 60 anos, do ano 160 ao ano 220 depois de Cristo, da era cristã. Foi o primeiro pensador a produzir literatura em latim, Tertuliano. Queridos, olha o que Tertuliano disse. Mesmo em paz, os soldados aprendem às vezes a sofrer a guerra por meio de labuta e desconfortos, marchando em armas, correndo sobre o campo de treinamento, trabalhando na construção de trincheiras, construindo a tartaruga até que o suor corra novamente. Da mesma maneira, ó abençoados, dizia Tertuliano, considerem tudo que é difícil em sua sorte, como disciplina dos poderes de sua mente e seu corpo. Estás prestes a entrar para o bom combate, no qual o Deus vivo dá os prêmios e o Espírito Santo prepara os combatentes, e a coroa é o prêmio eterno da natureza de um anjo, cidadania no céu, glória para todo sempre. Portanto, seu treinador,
Jesus Cristo achou bom separá-lo de um estado de liberdade para um tratamento mais rude, para que o poder possa ser fortalecido em você. Soldado. Que tipo de soldado você é? Soldado que estou junto. Ou daquele soldado que debanda. Na época em que eu estava na caserna, servi o exército por 1 ano, fui cabo do exército na artilharia antiaérea no campo de São Cristóvão. E tinha um colega de turma, eu aprendi essa palavra lá, chamado mocorongo. Alguém já ouviu essa palavra? Mocorongo, eu aprendi essa palavra lá. O que é mocorongo? E tinha aquele soldado que não é realmente que esse nome se encaixava, né? Porque se todo mundo estivesse batendo o pé direito, ele estava batendo o pé esquerdo. Pensa no soldado que não marchava. Às vezes eu vejo alguns desfiles escolares, com todo o respeito, as crianças precisam ser ensinadas a marchar. Tem gente que parece que está dançando. Não é marcha coisa nenhuma. Já tem disciplina. E eu via lá aquele soldado displicente. E um dia aquele colega chegou para mim assim, eu tinha um nome de guerra, meu número era, não vou nem falar o nome, porque vai que alguém pensa aí, vou fazer uma fezinha, que gente, nesses dias tem crente que faz fezinha, não vou falar o número. Só para descontrair um pouco, né? Mas eu me lembro do meu número no quartel. Aí ele me chamou pelo nome de guerra e a jaqueta dele deu algum problema. Você pode me emprestar a sua jaqueta? Porque a gente tinha 2. E eu fiquei preocupado. Você sabe por quê? Porque o soldado é identificado pelo nome que aparece na jaqueta. Aí vai que o capitão, aliás, o tenente, aí citava o meu nome. Então eu não queria associação com mocorongo. Mas tem crente que é... Você pensou. Não dá para confiar. Não tem tutano. As coisas de Deus, irmãos, exigem tutano. Estão entendendo? Fibra. E quanto mais o indivíduo galga liderança, tanto mais ele precisa fincar o pé na rocha, que é o Senhor. Oh, glória. Amém, igreja? Tem 15 minutos, a gente vai celebrar cedo daqui a pouquinho. Segunda palavra que ele, a analogia que ele faz é do atleta. No verso de número 5. O atleta, nos Jogos Olímpicos, nos Jogos Atléticos gregos, era exigido dos atletas competidores um árduo treinamento. Era um treinamento intenso. Nenhum competidor poderia chegar à vitória e vir a ser coroado se não participasse dos jogos legitimamente preparado. Então Paulo diz, soldado, atleta e lavrador. O lavrador é uma figura anônima. Está lá no campo, semeando, escolhendo a boa semente, debaixo do sol, lançando a semente, cuidando das pragas,
E Paulo utiliza 3 figuras que são interligadas pelas ideias de disciplina, capacidade de resistência diante do sofrimento. E ele diz então: considera o que te digo, considera o que digo, verso 7, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Tem uma expressão no inglês que é assim: no pain, no gain. Sem dor, sem ganho. Sem dor, sem ganho. Quando eu estou lá fazendo ginástica, aí o meu professor, não sei se ele está aqui, mas a gente está lá, levantando peso. Eu gostaria que tivesse uma pílula de ginástica, né? Se tomou. Aí ele diz assim, aí está levantando peso, aí está queimando. E ele é extraordinário, ele diz assim, agora é o organismo que está reagindo, está queimando. Aí eu tenho que lembrar, no pain, no gain. Sem dor não há ganho. Sem ganho. Assim é na vida cristã também. Eu lhes trago nesta manhã esta palavra, na absoluta convicção de que seguirmos o que aqui está posto, haveremos de crescer de forma saudável, para a glória do Senhor. Você tem problemas, tem lutas? Todos nós as temos. Aliás, elas só vão cessar no dia que os nossos olhos se fecharem para esta vida. Aqui, irmão, irmã, é uniforme de campanha. Uniforme de gala é lá no céu. Aqui é uniforme de campanha. Você sabe o que é uniforme de campanha? É o coturno. É a roupa que suja no barro. Quem foi militar, quem é militar sabe bem o que é isso. A roupa de gala, utilizada nos dias especiais. Aqui é uniforme de campanha. É uniforme de campanha. Por isso Paulo pôde encerrar a epístola dizendo para Timóteo o que está no capítulo 4, que eu quero ler, finalizando a nossa fala. Desde agora, verso 8. Ele disse antes, combati o bom combate. Eu aprendi uma verdade tremenda no verso 7 do capítulo 4. Paulo disse, capítulo 7, verso 4, combati o bom combate. Você sabe o que eu aprendi? É que Paulo não combateu todos os combates. Às vezes a gente quer combater tudo. A gente precisa ser estrategista, escolher o bom combate, que vai exigir energia, paixão, atenção. Acabei a carreira, guardei a fé. E ele encerra dizendo, desde agora, como que num vislumbre da eternidade, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, observe, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Aleluia. Vamos ficar em pé. Essa palavra abençoa você, irmão. Eu precisava trazê-la nesta manhã, quando vários foram indicados, eleitos, e vão tomar posse hoje. Mas se aplica para toda a igreja. Para a liderança do coral, para os coristas, os músicos, ministérios, líderes de ministérios. Nós vamos celebrar a ceia tendo os elementos memoriais.
Um representando o corpo de Cristo e outro simbolizando o sangue de Cristo. Se por desventura você não tem vivido uma vida que agrada a Deus, toma o propósito agora de mudar. Se por alguma razão você tem se afastado, ou amado irmão, querida ovelha, ouça a voz de Deus que flui através do pregador para o seu coração. Acerte com Deus. Tome posição. E para esta celebração estão convidados todos os crentes batizados em comunhão com a igreja. Pai amado, obrigado pela oportunidade ímpar de celebrarmos a ceia do Senhor. Momento memorial em que trazemos a mente ao coração a lembrança daquilo que o Senhor Jesus efetuou na cruz do Calvário. E foi Ele mesmo quem nos ordenou que fizéssemos esta celebração até a sua volta, até a eternidade, quando estaremos com o Senhor para sempre. Abençoa esta igreja, Pai, que é a igreja do Senhor. Gera paixão em cada coração, Senhor. Renova o vigor, Senhor. Sejamos apaixonados por Jesus, Senhor. E é em nome dele que nós oramos. Amém. Alguém não foi servido com os elementos da ceia? Alguém mais? Se houver, levante sua mão. Muito obrigado. Comamos e bebamos todos nós com essa consciência. Você pode desatar a chave virando assim o cálice, fica mais fácil. Nós vamos encerrar o culto louvando a Deus juntos. Você foi abençoado nessa manhã? De verdade? Amém? Vamos cantar esse último louvor. E antes de você se retirar, eu quero impetrar a bênção. Depois você cumprimente a pessoa que estiver ao seu lado, abençoando-a em nome de Jesus. Curve mais uma vez a sua cabeça, por favor. E o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo conosco sejam, e com todo o povo de Deus pela face da terra espalhado desde agora e para todo sempre. Amém. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor,
está, soberano Criador, vou sempre